Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, faremos uma resenha sobre o livro Os Deuses da Revolução, escrito por Christopher Dawson, traduzido por André de Leones e publicado pela E-Realizações em 2018. A resenha será feita e conferida em playlist capítulo por capítulo. Capítulo 4. Os Direitos do Homem. A Revolução Americana, principalmente através de homens como Lafayette, foi entendida como a possibilidade de materialização da filosofia iluminista no solo francês. A reforma política estava na oposição ao antigo regime, a favor dos princípios democráticos dos direitos do homem e da plena cidadania. No entanto, mudanças já estavam sendo impostas por ministros de Luís XVI. A expulsão dos jesuítas e a abolição das guildas foram medidas que afetaram a sociedade e a economia. Esta fundamentação absolutista fazia das ações políticas dependência às iniciativas do rei. No reinado de Luís XVI, suas ações estavam sujeitas a uma classe de nobres, denominada parlement, que assumiu a magistratura de modo hereditário. Os tais parlement faziam oposição ao rei, sendo o meio termo entre a nobreza dos privilégios e a classe média defensora dos direitos constitucionais. A nobreza parasitária estava apoiando a moda iluminista, mesmo sem o apoio dos populares, que os admiravam pela religião e pelos bons costumes. Apenas manteve-se o respeito no interior da França, os quais se levantaram à resistência contra a Revolução. Os comerciantes estavam ansiosos por uma mudança que restaurasse o crédito público, reforma que também daria a remoção da insolvência dos empréstimos monárquicos. Com a intenção de atender aos comerciantes, Luís XVI colocou no ministério o protestante suíço Necker, que tentaria falar de acordo com os financistas e assim dar subsídios econômicos ao governo. Porém, todas as iniciativas de Necker em regular as finanças de acordo com as inovações comerciais eram impedidas pela nobreza que não permitia ceder aos impostos. A solução para os financistas e comerciantes era a tomada do poder político e fazer as reformas. O meio para isso estava em domar o povo, que tinha como modelo de autoridade os párocos e a nobreza, o que estava sendo defasado. O autor, que antes defendia que o governo de Luís XVI não tinha problemas econômicos, contextualiza que no período de Necker havia crise de falta de alimento e emprego. O que parecia ser o momento de uma revolução iluminista de liberdade e tolerância, dos direitos do homem e da religião, seria a destruição do mundo que conheciam, dos homens e das instituições. A difusão do liberalismo na França foi alarmante. Cafés, jornais e a propaganda caracterizou o movimento de idealismo social, a moda de um renascimento religioso. Autores como Paine e Franklin acreditavam mesmo que o cristianismo seria removido a favor deste novo credo da nova era. Franklin, aliás, influenciou bastante através da loja maçônica Nove Irmãs, mas a reforma política foi incentivada mesmo pelas sociedades Société des Amis de Noailles e a Constitutional Club. O autor salienta que a maçonaria não foi decisiva para a Revolução. A principal figura da maçonaria francesa foi o inescrupuloso Felipe de Orleans, líder do Grande Oriente, mas que sua atuação subterrânea não foi desvendada. O que é mais claro e honroso é a influência da maçonaria no, abre aspas, otimismo revolucionário que inspirou o Partido Aristocrático da Reforma na Assembleia Nacional, fecha aspas. A teologia dos revolucionários estava na Declaração dos Direitos do Homem, que daria a base para uma nova ordem social. Estas eram as ideias de Lafayette, que foi abalada pelos verdadeiros nomes da Revolução, a exemplo de Mirabeau, Danton e Bonaparte. Apesar disso, inicialmente Lafayette conciliou os poderes do rei com os da Assembleia Nacional, dando pacificidade entre 1789 e 1790, mas evocando poderes difíceis de controlar. O povo estava sendo controlado por Danton e Marat, apoiadores de uma ditadura popular sem qualquer constitucionalismo liberal. O povo, que antes estava submetido à religião e aos costumes medievais, antes utilizados pelos aristocratas contra os huguenotes, estavam sendo, naquele tempo, induzidos pela democracia revolucionária, o credo da Comuna, dos jacobinos e da República. Neste capítulo, as mudanças no período de Luís XVI minaram suas decisões e respaldo de rei. A pior delas foi a moralização dos parlements, instituição que era o meio termo entre a monarquia e os rebeldes. Os ideais defendidos pelos iluministas, a exemplo de Lafayette, foram manipulados pelos revolucionários, cujo interesse estava na revolta social. O povo estava sendo induzido a uma revolução. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal.
Pedimos que participe com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.